Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Evelyn aqui. Quero contar para vocês, então, sobre os pedidos que eu fiz na ressonância e a importância, então, da gente estar disposto não, eu digo que conforme o tempo vai passando e você vai fazendo a sua ressonância, você vai expandindo, então, cada vez mais. E o que acontece? Cada vez que você expande, você fica, então, mais perceptivo para perceber as consciências e as percepções que vão chegando na sua vida. Eu confesso para vocês que isso começou a acontecer agora comigo, uma percepção totalmente diferente da que eu tinha lá no início, então, quando eu comecei. Tem pessoas que pode ser que sinta mais fácil, mas eu não tinha a percepção que eu tenho hoje. Eu vou contar para vocês então. Faz mais ou menos uns 20 dias que eu pedi a nova ressonância harmônica, acho que é a minha 14ª, quinta onda. E aí, duas coisas que eu coloquei lá. Teve um outro vídeo que eu explico aqui que eu pedi poucas coisas. Eu pedi, acho que umas 8 consciências apenas, uns 8 livros, que é o que eu consigo perceber, e também os livros que eu consigo ler dentro desses 3 meses, tá? E aí, eu pedi assim, então, pro Hélio, ativação das 12 camadas do DNA, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, e também rejuvenescimento. Passado alguns dias, o que acontece? Então, me cai no YouTube um vídeo falando exatamente assim, um mini curso sobre as 12 camadas do DNA. E aí já me veio o estalo, eu falei, gente, não é que é isso? Peça e receberás. Mas a gente tem que estar, então, disposto e presente para perceber essas coisas, que lá atrás, às vezes até acontecia comigo, mas eu não estava percebendo, não percebia. E aí, assim, menos de uma semana esse vídeo, pá, caiu para mim. E eu falei assim, nossa, vou assistir e vou ver. O que eu pensava, então, sobre essas 12 camadas do DNA? O que é essas 12 camadas do DNA, então? É como se, nesses últimos tempos, é como se tivesse sido desligado essas 12 camadas e a gente tivesse ficado com apenas 2 camadas. Eu vou falar meio superficial porque, assim, eu não entendo muito sobre o assunto. E aí, é por isso que a gente vem, então, pro véu do esquecimento, a gente esquece as coisas e tudo mais. É como se essas 12 camadas fossem ativadas, a gente conseguisse, então, ser aí um super-humano, de certa forma. A gente consegue, então, desenvolver os nossos dons, as nossas habilidades de todas essas vidas que nós já tivemos, né? Então, é como se você fosse recordar literalmente quem você é, com todos os seus dons, todos os seus talentos. E então, quando a Kelly falou lá no curso, eu imaginava que essas 12 camadas, eu pedia pro Hélio, porque eu já escuto sobre as 12 camadas do DNA desde quando eu faço ressonância. Eu já tinha pedido outras vezes esse ligamento das 12 camadas. Lembra que eu falei pra vocês que teve coisas que eu pedi lá atrás e que tá acontecendo agora? Essa é uma. Só que assim, eu tive que reforçar o pedido, então nessa última que eu pedi, essa ligação. E na minha percepção era assim, eu iria pedir pro Hélio, assim como eu peço limpeza de karmas, limpeza de vidas passadas, que essa ativação viria então através da onda, mas assim, eu pensei que fosse essa energia, essa vibração, eu fosse receber e fosse restaurando algo ali em mim. Mas é completamente diferente. Isso somos nós mesmos que temos que fazer, então, essa ligação desse código do DNA. Então, mais ou menos funciona assim. Como que eu posso explicar para vocês? Lá no curso, então, ela tem um áudio que eu tive que comprar esse áudio, né? Porque assim, eu sozinha talvez não iria conseguir fazer, e a terapeuta lá, com o conhecimento dela, ela consegue fazer. Então, ela destrinchou essas 12 camadas. A primeira camada, então, é o corpo biológico, nosso corpo, né, mais importante, porque a gente tá aqui na matéria, a gente precisa desse corpo, então, para sobreviver e passar aí, né, então, essa encarnação. E o que acontece? Lá no áudio ela vai falando assim, primeira camada do DNA, camada biológica, eu ativo você agora. Então, lembra a dupla fenda? Que tudo que é partícula e onda ao mesmo tempo, que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E aí, quando eu entendi isso, que eu comecei a conversar com o meu corpo, as coisas começaram a mudar. Então, é como se
a gente desce o comando para as nossas células. Então, essa camada biológica tem a ver, então, com o corpo, com o rejuvenescimento. E aí a gente pode, no áudio, ela vai induzindo você a conversar com as suas células e você ativar todos esses códigos, essa parte do DNA. E é muito incrível, que eu falei assim, gente, é uma coisa assim, que a gente mesmo pode fazer, porém a gente não tem esse conhecimento, então a gente acaba precisando do intermediário ali, igual ela. Então, eu fazendo esse áudio todos esses dias, ela pede assim, ó, eu só vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco, pra gente esquecer a nossa idade, porque se você fala que você vai, nossa, depois dos 30 é só ladeira abaixo, é só ladeira abaixo, a minha pele já não tá mais a mesma, isso e aquilo, o que vai acontecer? Você repete isso pro teu corpo, o corpo é 70% água, ele vai reproduzir aquilo ali, é só ladeira abaixo? Então beleza, vamos fazer o que você tá pedindo, é só ladeira abaixo. E aí ali ela te ensina então a você reprogramar as suas células. Não. Então assim, corpo, a cada 3 dias você conta um dia do cronograma biológico. Então você vai envelhecer a cada 3 dias. Então se eu fosse morrer com 90 anos, então eu consigo prolongar para 200 e poucos anos. É mais ou menos isso que ela explica. Então, e ela pede tipo assim, que idade você quer ter, corpo? Que idade você gostaria de ter? Aí eu já comecei a falar, né? Eu tô com 30, então eu posso ficar nos 25. Então, células, fiquem ativas como se vocês tivessem 25 anos, né? Eu gostaria de ter a idade biológica de 25 anos e aparentar 25 anos. Tanto que essa terapeuta, ela já tem 49 anos. E juro pra vocês que parece que ela tem uns 35, 38 anos, assim, sabe? Porque ela é tão radiante, tão bonita. E assim, e não tem nada a ver os processos estéticos e tudo mais, que isso tudo aí vem pra agregar, tá? Independente se ela faz alguma coisa ou não, essas coisas estão aí pra isso. E eu achei, gente, tão incrível, e do rejuvenescimento também, porque aí me caiu o DNA e também a live sobre que ela fala do rejuvenescimento, que é você dar então, né, esses comandos para suas células, vamos rejuvenescer, vamos ter a idade que você gostaria de ter, tal, então tipo, se você tem 40 e você quer se passar pelos 30, então você começa a conversar com essas células, se tudo tem consciência, as minhas células têm consciência e elas vão obedecer ao meu comando. Então, para vocês entenderem, que nem eu falei, lá na ressonância, então eu pensava que, o Hélio vai mandar uma onda e aí o meu corpo vai fazer uma limpeza e vai ser ativado assim de forma inconsciente essas 12 camadas do DNA. Gente, não é assim então que funciona. Então, lembra que eu falei para vocês, tudo que vocês pedem na ressonância vai vir de alguma forma para vocês, no seu dia a dia, para você falar assim, uau, esse pedido é o que eu fiz. Então assim, se você vai pedir por paciência, vão chegar questões na sua vida que vão te tirar do sério para você cair a ficha, putz, eu pedi paciência. Para você se auto-observar, para você então adquirir a consciência, adquirir a paciência, tá? Então eu pedi as 12 camadas do DNA, veio para mim algo ali físico, veio os vídeos para eu assistir, para eu entender o que são essas 12 camadas do DNA e eu começar a ativar em mim essas 12 camadas do DNA. Eu vou deixar o link do curso dela, que eu creio que vai ser assim, muita contribuição para vocês, tá? Então, no último vídeo que eu postei também, que eu falo, né, sobre o abuso, gente, é uma consciência que me veio, aí a gente pergunta assim, nossa, mas então uma criança de 5 anos, ela quer ser abusada? Ela quis passar por aquilo? Gente, nem todos é igual, eu tô falando o que eu criei e que me veio a consciência do porquê eu criei, qual que era o meu ganho secundário de ter a atenção da minha mãe, pensar que ela iria separar da pessoa, tá? Então, quando você vê uma criança, um menor de idade ali, que não tem a consciência, porque que nem eu falo, 95% a gente é criado na inconsciência, e é muita coisa que nem ela explica nessa live sobre o karma, né? Então, numa outra vida eu já posso ter feito alguma coisa e tal. E claro que nem eu falo, gente, não justifica, nada justifica você fazer isso com outra pessoa, né? Mas assim, de alguma forma, aquela informação, porque tudo é energia e informação, essa informação, agora eu vou citar o abuso, tá? Essa informação do abuso tá no campo dessa criança, tá no campo da pessoa. E que é? Porque tudo é eletromagnético.
tá? Tudo eletromagnético. Então, assim, de alguma forma, a gente acaba, então, atraindo. E claro que é uma coisa assim que até eu às vezes me falo, gente, é muito confuso, é muito louco tudo isso, falar sobre isso. E eu pensei várias e várias vezes em apagar aquele vídeo ali, porque eu penso assim, as pessoas não estão preparadas ainda para escutar isso. E para ter essa autorresponsabilidade que a gente cria todo e a gente cria atores na nossa vida e motoboys e motogirls e atores e, né, para trazer isso pra gente. E conforme você vai ganhando essa consciência, você vai ganhando experiência, conforme você vai fazendo ressonância, você vai expandindo e que nem eu falei, você vai enxergando as coisas de uma forma diferente, tá? Então, eu sempre falo, quando vocês fizerem os pedidos, vocês estejam atentos a tudo que se passa, porque é assim que acontece geralmente. Então, eu pedi as 12 camadas e pedi o rejuvenescimento. Então, não pense que você vai pedir o rejuvenescimento e você vai acordar amanhã mais jovem. Então, vai acontecer coisas para te tornarem o que você pediu. Então, se você pediu juventude, então possa ser que apareça lá, tal, tratamentos estéticos para você fazer. Ah, você vai lá e fez um botox, fez um preenchimento e não sei o que, você tá mais jovem. Ou como eu, então, além de eu fazer esses procedimentos, eu tô aprendendo a conversar com o meu corpo, aprendendo a conversar com as minhas células, dar o comando para minhas células se rejuvenescerem. Então, gente, é tão fantástico, é tão incrível isso que às vezes eu fico assim, meu Deus. Igual eu falei para vocês, tem muitas pessoas que não vão acreditar, que não vão, porque ainda não tem esse nível de consciência, né? Essa percepção. E eu falo, gente, isso é na prática, você vai aprender na prática, na raça, tá? E eu tô tão feliz de, aqui no YouTube, poder ser quem eu sou, sabe? É tão gratificante eu poder estar aqui falando, tipo assim, tô nem aí se você vai acreditar ou não, eu tô contando aqui o meu diário, a minha história, tá? E coisas que em outras redes sociais eu não consigo fazer, que nem eu digo aqui, eu já falei no Instagram, lá no Instagram eu sou, eu tiro uma fotinha aqui, posto meu almoço, meu café da manhã, então essas coisas assim da Matrix mesmo. E aqui não, gente, aqui eu tô podendo ser quem eu realmente sou, tô podendo falar o que eu quero. Eu acredito em alienígena, eu acredito em vida extraterrestre, eu acredito na ressonância harmônica, gente, estraguei meu chimarrão. Eu acredito em todas essas coisas. E aqui eu posso falar, posso ser aberta, posso ser verdadeira. Que então meu corpo, ela tem essas células, e essas células têm consciência, eu converso com essa célula, eu converso com essa cadeira. Por favor, cadeira, fique confortável para que eu possa sentar, eu e você, e que eu possa assistir um curso o dia inteiro e que essa cadeira não vai me incomodar, apesar de ser uma cadeira dura. Eu converso com o meu corpo para ele rejuvenescer. Corpo, rejuvenesça. Eu dou o comando, agora eu tenho a consciência que o meu corpo tem consciência, que tudo tem consciência, e eu dou o comando, eu faço acontecer. Gente, isso é tão magnífico, isso é tão incrível que eu tô, assim, abismada ainda com essas coisas que estão acontecendo comigo, porque é uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. E é o que eu falo, quando você ganha essa percepção, não tem como você voltar. Não tem como você desver. Eu não tenho um botãozinho ali, não quero mais saber disso. Tá ali, você já integrou. E é isso. E aí você começa a praticar e você vê que isso é real e que isso funciona. E você fica, uau, como pode ser mais incrível, como pode melhorar. Então, gente, e tudo isso funciona, a mesma coisa, eu falo. Funciona pro trabalho, funciona com o teu corpo, funciona em tudo, em tudo. Tanto que tá acontecendo muito comigo é o quê? Eu penso na pessoa, eu penso no cliente, ou eu penso no amigo, a hora que eu vou abrir, tá lá a mensagem na hora, tipo assim, gente, eu acabei de pensar na pessoa e tá aqui. O que é? É coincidência? Ou é o teu campo eletromagnético que se conecta com a outra pessoa? É isso. É isso. E aí a gente fica tentando achar, né? Não, é coincidência, não, é isso. Mas quando você começa a viver realmente... Eu falei, até esses tempos eu não tinha entendido a dupla fenda. Por quê? Porque eu não conseguia ter essa experiência no meu cotidiano. Agora eu comecei a incorporar isso na minha vida. E é o que eu falo pra vocês, não foi de uma hora pra outra, foi um processo. Tem pessoas que é mais fácil, tem pessoas que não.
E eu falo que eu acho que eu tive um déficitzinho ali, porque demorou as coisas acontecerem. Então, só que assim, depois que você entende, que você começa a incorporar isso, não tem mais volta. Não tem, não tem. E aí é só vai, meu filho, se joga no rolê e faz acontecer, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi sobre isso. Como eu digo aqui, né, esse contar experiências, porque às vezes o outro pode estar passando por algo parecido, ou não passou, mas ainda vai passar, e assistindo esse vídeo pode cair alguma ficha, pode cair alguma consciência, e no dia a dia mesmo, essa semana, possa acontecer alguma coisa parecida com você. E aí você vai lembrar, uau, não foi que ela falou mesmo, não é isso mesmo? E tá tudo certo, gente. Um grande abraço, um grande beijo pra vocês. Uma boa semana. Não esquece de se inscrever aí pra me ajudar. E se você gostou também, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E que eu vou adorar estar respondendo todo mundo.